Boa noite. Hoje estamos realizando mais uma atividade do projeto Ciranda Baiomi, apresentado pelo coletivo Almodê no edital 3051 da Lei Aldir Blanc Municipal. Os nossos convidados da roda de conversa são Kátia Silene Moraes Dutra, Omar Fernandes, Isadora Bispo e Ana Laura. E vamos falar sobre os projetos culturais. Vamos iniciar, então, cada um contando um pouquinho da sua trajetória com projetos culturais. E eu quero chamar, então, a Kátia para dar início, ela contar um pouco da sua trajetória, sobre os projetos culturais. Kátia. Boa noite, né, a todos e todas. Boa noite aqui aos convidados da nossa roda de conversa, Isadora, Omar. A Ana logo já está chegando aí. É uma honra, né, dividir com vocês essa oportunidade da gente estar falando um pouquinho sobre os projetos culturais, né? Então, eu comecei a me aventurar nessa questão dos projetos culturais a convite da Wanda e da Maria Alice. Né? Elas aprovaram o projeto do Ponto de Cultura, né? Ponto de Encontro com a Cultura Gaúcha, e me convidaram para auxiliar em algumas ações, atividades, e aí eu fui tomando gosto pela coisa e participando cada vez mais, né? Então eu digo assim que o Cultura Viva, que o programa Cultura Viva, que deu origem, né, a toda essa evolução que foram os pontos de cultura, modificaram realmente muita coisa em termos de projetos, assim, né? Ampliar as oportunidades que vieram junto com Cultura Viva, até hoje elas repercutem, né, de uma forma positiva, assim. Então, eu posso dizer que foi aí que eu comecei a me interessar pelos projetos, né? E eu também reafirmo que a gente começou a enxergar a cultura enquanto um direito a partir, né, dos pontos de cultura. Depois, né, vieram outras atividades, fui diretora no Centro Municipal de Cultura, fui a gestora municipal de convênios no planejamento, e também vieram alguns convites, inclusive da Isadora, né? Muitas coisas assim na minha vida, enquanto não chego a dizer projetista, enfim, mas nesse meio cultural, muita coisa eu aprendi com a Isadora, né? Colaborei em vários projetos junto com ela, e aí a gente tem um bom diálogo nesse sentido, assim. E aí depois veio a minha participação no clube, e aí o Omar já conhecia há muitos anos, mas foi a partir ali do clube que a gente, digamos assim, estreitou os laços, digamos assim, né? Então, foi mais ou menos por aí que a minha trajetória começou, né? E assim, eu sou muito apaixonada, eu acredito muito, assim, que os projetos, né, que nada mais são que ideias que a gente elabora, muda muita coisa na vida das pessoas, assim, né? Os projetos, eles têm esse poder de influenciar de uma forma positiva. E uma outra coisa, assim, que eu falo é que um projeto sempre é feito a muitas mãos. Então, quando a gente vai falar em projeto cultural, acaba sendo sempre o nosso projeto, porque seja no início, durante, ou enfim, sempre vai precisar uma equipe, vai precisar colaboração, vai precisar partilha. Então, acho que isso são aspectos fundamentais quando alguém está pensando assim em fazer um projeto, que tenha sempre em mente que um projeto ele é sempre feito a muitas mãos. Isso eu acho que é bem importante. Eu acho que o Ciranda Baiomi é um exemplo disso, e o Jonas, que está aqui, ele pode confirmar.
o Ciranda Biomi a gente está conseguindo realizar porque tem uma equipe. Hoje somos eu e o Jonas e a Ana Laura que vai estar chegando, mas por detrás tem a Maria, né? Tem a Camila, sempre tem alguém ali, né, que está dando suporte. Então é por isso que eu reafirmo isso, né? E aproveito aqui, né, para agradecer o coletivo Modê, que tem sido maravilhoso, assim, tem sido uma experiência assim incrível, incrível. Então vamos ficar por aqui que tem mais gente para falar. Sim, Kátia, realmente, tipo, a gente está num projeto e tem toda uma equipe trabalhando, é alguém criando um cartaz, é alguém criando uma arte, então isso move muitas pessoas, assim, move um círculo grande de gente e cada projeto, um mais lindo que o outro, assim, eu acho fascinante essa área que a gente está começando agora também a cobrir e a transmitir, e a gente só tem a agradecer assim, e está sendo muito bom. Aí eu queria passar agora então pro Omar, para Isadora, que ela vai dar sequência então falando um pouco da trajetória dela. Olá, boa noite, todas e todos. Prazer estar aqui. Tenho um grande carinho pelo trabalho desse grupo, desse coletivo que eu vi nascer. É um prazer de estar com essas pessoas aqui que para mim, já tem um marco na minha história enquanto produtora, enquanto profissional, né? Nós temos elos de amizade, o Omar, que está aqui presente com um trabalho belíssimo, né? Desde quando a gente fez proposta de nos encontrar em juntar todas as escolas de samba, o Omar prontamente estava ali à frente, a Kátia Silene também, que junto comigo compra as ideias, a gente segue junto. Então, é muito gratificante estar nesse espaço, né? Primeiramente, eu queria pedir licença aos mais velhos e as mais velhas que estão me assistindo aqui, né, por toda a nossa ancestralidade, então a gente pede licença para falar. Mas eu falar da minha trajetória enquanto produtora, eu tenho que falar que antes da produtora veio a artista, veio a atriz, né? Eu venho dos palcos, eu venho do Teatro Mambembe. E justamente por estar no dia a dia, por estar no Brasil, ali por volta da década de 90, né? Viver de arte, viver de cultura, fazer com que as pessoas acreditem, comprem, consumam cultura, consumam arte e dê fontes de sustentabilidade para o artista, sempre foi muito difícil. Então, esse foi um dos motivos que me levou a virar produtora, a buscar mecanismos, né, para que tanto eu como artistas, né, colegas produtores e fazedores de culturas também pudessem viver de arte. E daí começou a minha busca, né? Naquela época eu já estava junto com alguns grupos de teatro de Sergipe, né, onde eu nasci, que era o Grupo Emboaça, a Casa da Imaginação, e comecei minimamente a buscar recursos, buscar meios para que a gente executasse nossas ideias, né? Logo em seguida fui para a Bahia, porque venho da família tradicional de matriz africana, e lá ampliei esse leque, onde tive contato na dança com o mestre King, onde o meu pai também, que é professor de dança, também estava à frente de vários movimentos, e isso me motivou a buscar e estudar, né? E naquela época nós não tínhamos todos os meios que nós temos agora. Era uma época de fazer produção na raça, de estar buscando investidores, né, para colocar nossos projetos em prática. Mas isso não é motivo de lamentação, mas é motivo de muito orgulho de falar que sim, eu passei mais de 20 anos da minha vida, da minha existência enquanto artista, enquanto produtora, vivendo e sobrevivendo de cultura, tanto na Bahia quanto no Rio Grande do Sul, né, a qual eu já tenho 12 anos, vim morar aqui no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu digo para vocês que a primeira terra que eu pisei foi Caçapava do Sul, quando eu desci, né, um frio. Aí foi o teste, né, do frio aqui. E finquei aqui no Rio Grande do Sul. Tenho a Ponda Assessoria, me especializei, né, em elaboração de projetos, em captação de recursos, né. Hoje também, além de ser produtora, eu sou advogada também, que dá uma base para isso. E nesse meio do Rio Grande do Sul, eu pude conhecer pessoas como a Kátia Silene,
que ela falou aqui, onde nós realizamos, eu acho que já vai fazer mais de 10 anos, né, Kátia, de parcerias, né? E essas parcerias, elas nascem a partir de sonhos que nós temos em comum. E para concretizar esses sonhos, nós fomos buscar bases, né, para que a gente pudesse ver. Então, o que nos motiva nessa minha trajetória, nos motiva que eu falo sempre no coletivo, porque, como diz a Kátia, sozinha nós nunca vamos conseguir fazer nada, né? Então, o que nos motiva é ver que a cultura, além de ser um direito fundamental nosso, ela também é um alimento da alma, um alimento necessário. Então, sim, eu acredito que o produtor cultural, ele é aquele que busca concretizar esse sonho, levar esse alimento para as pessoas. Então, eu acho que a gente vai conversar mais, não vou me estender muito aqui. Então, é só um pouquinho desse minha participação enquanto produtora cultural. Uma grande trajetória, né? Acompanhando aqui, agora te escutando. Realmente, né? São anos de estrada e tudo mais. Então, eu vou pedir para que o Omar agora converse um pouco sobre a trajetória dele, conhecido aqui em Caçapava bastante, muito pelo carnaval. Boa noite, Kátia. Boa noite, Jonas. Boa noite, Isadora. É um grande prazer estar com vocês, diante de duas produtoras culturais gigantescas, porque eu me sinto iniciando ainda como produtor cultural, mais oficialmente. Eu trabalho com a cultura há muitos anos, me envolvia sempre na produção de concursos de beleza, nossa Miss Melhor Idade da cidade, nosso Mais Bela Negra, Mais Belo Negro, que muito me orgulha, trouxe já alguns títulos do Estado. Isso significa muito para nós, para Caçapava, para Rio Grande do Sul. Então, eu venho trabalhando com a cultura há muitos anos, mas quando fui diretoria com a Kátia, na tentativa de resgatar o Clube Harmonia em Caçapava, nós estreitamos laços, sim, e de lá para cá eu venho numa caminhada que me deixa muito feliz, porque são muitos êxitos desde que eu conheci a Kátia. Hoje tenho projetos aprovados, tenho projetos em andamento. Era um bicho de 7 cabeças para mim falar em projetos. Eu sempre fui cheio de ideias. E como a Kátia fala, como a Isadora fala, são pessoas. As ideias não são só minhas. Ainda que seja minha ideia, depende do coletivo sempre para as coisas acontecer. E sempre foi com muita dificuldade. Mas quando eu conheci a Kátia e ela me mostrou que era possível tornar algumas ideias, alguns sonhos, transformar em projeto, essa ideia transformada em projeto, procurar um edital que se encaixe para tu fazer uma inscrição, ver o teu projeto concorrendo, isso é muito significativo. E é esse tipo de coisa que me motivou a estar aqui falando sobre projetos diante de duas projetistas. Sim, Kátia, você é uma grande projetista, porque o trabalho é lento, é burocrático, sim, o que afasta muitas pessoas é a fuga do burocrático, mas não tem como não enfrentá-la, né? E se as coisas fossem mais fáceis, menos burocráticas, seria melhor, sim, mas temos que enfrentar as burocracias. E algum tempo atrás eu tive alguns desânimos em relação a projetos, mas depois que tu é contemplado num, tu muda de ideia, tu passa a trabalhar com gosto pela coisa, porque tu vê que é possível, sim. Meu envolvimento sempre foi com o carnaval.
Doces lembranças a Isadora me trouxe aí quando a gente conseguiu algumas vezes reunir nossas escolas de samba de cidades vizinhas. Quero ver se futuramente, se Deus nos permitir, né, meninas, meninos, que isso volte a acontecer. É tão bacana poder sentir as pessoas junto. Então, eu me sinto muito privilegiado, muito feliz quando recebi a notícia do Carnaval entrelaçado com a arte, um projeto que a gente conseguiu inscrever nossa escola de samba daqui como um coletivo. Isso me deixou muito feliz, porque eu consegui mostrar para as pessoas daquela comunidade de que, vamos lá, gente, é possível. Sim, é possível, conseguimos. Está aqui, vamos desenvolver o projeto. Já estamos desenvolvendo, na verdade. Isso dá um alimento para a alma, dá um incentivo grande para o produtor cultural. Quando tu é contemplado num projeto, porque um projeto dá muito trabalho, né? E depois do Carnaval entrelaçado com artes, eu recebi a notícia maravilhosa do Carnaval na Ciranda Cultural da Fundação Marco Polo, com recursos também da Lei Aldir Blanc, porque o Carnaval entrelaçado com a arte foi com recursos da Lei Aldir Blanc, mas através da nossa Secretaria Municipal de Cultura. Então, isso me deu mais ânimo. E agora, mais feliz ainda que eu consegui o Carnaval na Ciranda Cultural ser contemplado. Mais detalhes sobre esse vamos futuramente falar, porque vamos desenvolver um projeto bem maior, envolvendo muito mais da minha parte nas artes visuais, junto com vários outros setores da nossa comunidade, não só como escola de samba, uma grande mescla. E é isso, pessoal. Eu estou feliz falando porque eu estou muito empolgado. Tu inscrever um projeto e concorrer e ser contemplado traz um grande ânimo para a gente dar continuidade. Inscrevi também no Trajetória Cultural, que estou aguardando resposta. Então, a gente não para. E digo e repito, eu devo tudo isso à Kátia. A Kátia que me empurra para essas coisas, faz eu acreditar em mim, nos meus potenciais, porque eu até então, eu sou e sempre serei uma pessoa muito simples, das coisas mais práticas. Eu sou artista mais do fazer com as mãos. Sempre a parte burocrática sempre me assustou bastante. E a Kátia é uma grande incentivadora nisso e não deixa de desistir, faz eu acreditar que eu sou capaz. Eu sou muito grato. É isso aí, pessoal. Eu passo a palavra para daqui a pouco mais estar falando um pouco mais sobre essa nossa caminhada, né, no território cultural. Muito bom te ouvir, Omar. Inclusive, a gente trabalhou junto no desfile do O Mais Belo Negro e Negro, que de Caçapava, que foi maravilhoso, aquela passarela ali na 15, que hoje a gente não está tendo por causa da pandemia e tudo mais, mas realmente foi um desfile maravilhoso, que lotou ali, ficou cheio de gente, uma energia boa. E parabéns porque tu já conseguiu esses projetos, mas eu acredito que isso tudo seja mérito de vocês mesmos, pelo que vocês já fizeram e pela trajetória que vocês têm. Então, fazendo coisas boas, acredito que logo chegam as coisas boas também. E isso ajuda a gente a fazer melhor ainda, porque é um reconhecimento. Tipo, a gente fazendo algo por amor já é bom, mas aí quando há uma recompensa que tu pode fazer ainda mais, porque geralmente a gente trabalha sempre com poucos recursos, é tudo meio limitado, e aí quando tu tem um apoio, quando tu tem um reconhecimento, tu consegue fazer algo ainda melhor. Eu acredito que esses
projetos que vão ser lançados agora, que foram conseguidos através dessas verbas, serão algo mais maravilhoso ainda, mais incrível. Então, eu queria passar para a Kátia agora, para ela nos dar umas dicas também de como que realiza um projeto, já que ela é uma pessoa assim que, pelo que eu tenho ouvido, ela tem ajudado a todos, até nessa parte, me ajudou também com a trajetória que eu me inscrevi, com a ajuda da Kátia, assim, que a gente está sempre se ajudando, pedindo dica um para o outro, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, e ela está sempre junto, assim, é uma pessoa que faz muito pela pura cultura, por todos nós. Assim tu me deixa sem jeito, né, Jonas e Omar, né? Porque, na verdade, assim, eu sou muito, muito apaixonada pelas questões culturais, né? Eu tive a minha inserção na cultura muito jovem ainda, através do Clara Nunes, e eu sempre falo, né, que as vivências no âmbito da cultura, elas abrem portas, assim, possibilidades e oportunidades. Então, eu sempre acho um jeito de dar um empurrãozinho aqui, outro ali, né? E eu acho, assim, o principal, assim, quando tu vai fazer um projeto, assim, ó, é tu tem aquela ideia, aquela inspiração, né? E aí, isso tem que estar no papel, entende? A forma como tu sente aquele projeto, tu acreditar que aquela ideia, assim, realmente tem possibilidade de ser executada. Que eu lembro até muito da Maria Alice, que eu vinha para ela e dizia, eu tive uma ideia ótima. E ela, tu já está falando que é ótima? Eu disse, claro, se eu não acreditar que a minha ideia é ótima, como que eu vou passar isso para as pessoas, né? Então, acho que isso seria, assim, um primeiro passo, né? Acreditar, que nem a Isa também falou, a questão, assim, que muito nos uniu foi os sonhos, com o Omar, a mesma coisa, né? A gente tinha o sonho de ter o título, né, do Mais Belo Negro, e a gente batalhou, né, e aí a gente já tem 2 títulos, né, de Mais Belo Negro do Rio Grande do Sul. Então, acho que o primeiro passo seria isso, assim, né? Mas hoje, assim, eu quero mais é que a Isadora Bispo, né, que nos deu a honra aqui de estar com a gente, que ela fale um pouco mais, assim, né? Que a Isa, ela se especializou, assim. Eu sou muito coração, assim. Eu ajudo uma aqui, eu dou um pitaco lá, e aí eu vou indo, assim, né? E a Isa, até às vezes, ela me liga, assim, tipo, apavorada. Tal coisa. Eu, não, Isa, vamos por partes, assim, né? Então, eu tenho essa habilidade, digamos assim. Mas, tecnicamente, assim, a Isadora, para mim, hoje, assim, é uma referência, né? Em projetos culturais. Então, vamos deixar que ela fale mais um pouquinho. Nossa, que responsabilidade, hein, Kátia Silene, agora. Na verdade, até eu fiquei sem graça, né? Com isso que a Kátia colocou assim. Na verdade, a gente busca sempre estar tendo conhecimento nunca acaba, né? E nós estamos vivendo momentos de evolução da cultura. Por um lado, nós tivemos a pandemia, mas por outro, nós também tivemos toda uma união do setor cultural, né, que trouxe a Lei Aldir Blanc, uma lei importante lembrar da Benedita da Silva, uma mulher negra, que mostrou que juntos, né, enquanto artista, enquanto fazedores de culturas, nós podemos. E onde é que estava tudo isso? Estava em direitos que é nosso, né? Nós temos vários direitos previstos na nossa Constituição, que é a nossa lei maior, e às vezes a gente não consegue acessar. E a Lei Aldir Blanc mostrou isso, que é uma união, né? Essa lei veio para dar um respiro para o artista, fazedor de cultura, nessa época de Covid. Daí eu ouvi aqui o Omar falando, ouvi a Kátia falando do projeto da Ciranda Biomin, tudo isso fomentado pela Lei Aldir Blanc. Então, a gente fala de união, né? Agora, trazendo para um campo mais geral de projetos, eu acho que talvez a gente não teria todo o tempo aqui para falar, né? Isso acho que tem que ser uma oficina, uma coisa bem maior, mas eu pontuei algumas questões aqui básicas, né? A Kátia falou que ela é mais coração,
não seria diferente de uma mulher de Oxum, né? Outra falando aqui também, né? Somos coração. E que bom que a gente tem esse coração. A arte, ela é coração, ela é vida, porque ela pulsa, né? Então, a gente tem que ter o desejo. Então, eu começo justamente por aí, né? Qual é o primeiro passo? É o desejo. O desejo atrelado à consciência de onde é que eu estou. A arte, ela não faz desconectada de nada. A arte, ela está conectada com o contexto social, com o contexto de desenvolvimento econômico, com o contexto de saúde, né? As pessoas têm mania de classificar a arte, classificar a cultura. A cultura perpassa por tudo, né? Se nós víssemos quantos jovens, quantas crianças, elas são salvas de situações de vulnerabilidade por conta da cultura, com certeza a cultura seria tratada de outra maneira, né? A gente não teria aquele recorte orçamentário sempre o mínimo para a cultura. A cultura estaria sendo pensada de outra maneira. Eu, enquanto advogada, a minha pesquisa foi baseada no crime, como é que surgem os índices de crime, né? E eu fiz uma pesquisa baseada numa escola de sociologia de Chicago. E uma das formas que eles usaram para mudar o panorama foi usando os projetos culturais. E deu uma reviravolta benéfica para a comunidade de forma sem precedentes na cidade de Chicago. Então, é uma prova que a cultura, ela realmente, ela traz mudanças sociais. Então, nesse momento, é importante pensar, onde é que eu estou? O que eu quero? Qual é o problema que eu tenho que resolver? Né? Ou a necessidade, ou o meu sonho, né? Porque às vezes está ligado, eu quero ter muito uma escola de oficinas de atabaque, né? Eu quero ensinar aos meus mais novos a produção da arte do carnaval, né? Então eu tenho que entender onde é que eu estou. Isso é muito importante. Com quem eu estou conectado, né? Eu tenho que olhar para o meu entorno. Tá, eu sabendo disso e sabendo qual é o meu sonho, eu tenho que pensar para quem que eu vou levar esse sonho, tá? E eu vou falar tudo isso para vocês, para depois vocês vão ver como todas essas reflexões vai encaixar certinho naqueles projetos formais. Então, para que eu quero aquele sonho? Para que eu quero dar? Eu quero dar um impacto na cidade de Caçapava. Eu quero mostrar que Caçapava do Sul é uma cidade com grande potencial turístico, né? Eu quero mostrar as pessoas de Caçapava, né? E depois a gente pensa, com quem é que eu vou fazer isso? Daí, você vai pensar em todo mundo que está na sua volta, como a Kátia acabou de falar. E nós temos aqui, tá o Jonas, que está por trás do projeto Ciranda Baiomim, tem a Cacá, tem outras pessoas que estão por trás. Com quem é que eu posso fazer isso? Né? De que forma que eu vou fazer isso? Não, então eu vou precisar de câmera, eu vou precisar convidar algumas pessoas, vou precisar de um deslocamento, né? E, por fim, e é bem importante, por que eu tenho que fazer isso? Ou seja, o que vai ter de diferença com essa minha ação? Eu tendo esses pensamentos, eu com certeza vou conseguir preencher aquelas coisas que numa cultura ocidental foi colocada, né? Que é aqueles padrões de projetos. A minha apresentação, a minha justificativa, o meu objetivo, a minha maneira de fazer no tempo ali. Eu pensando isso aqui comigo, que as coisas vêm de dentro para fora, nunca o contrário. Então, primeiro eu tenho que sentir para depois eu externar. A mesma coisa acontece com os projetos. Então, eu tenho que pensar tudo isso para depois eu passar para aquela parte formal. Se eu não tiver isso, se eu não tiver esse desejo, com certeza você vai estar trabalhando num sistema mecanizado e são projetos que são fadados ao fracasso. Então, emoção, amor, vontade, crença é extremamente importante na elaboração de um projeto. Como a Kátia falou, eu tenho que acreditar que vai dar certo, eu tenho que acreditar que aquilo ali vai dar impacto na vida de pessoas, né? E essa motivação vai continuar com que você siga para a segunda etapa dos projetos, que é o quê? Na execução, como é que eu vou lidar com isso? Se você não gosta, se você não acredita, se você é uma máquina, né? Máquina no sentido de falar estreito, se você é uma máquina, você vai se cansar, porque eu não vou negar, projeto dá trabalho. Projeto requer atenção, projeto requer dedicação.
Os produtores culturais, principalmente, enquanto muitos estão dormindo, o produtor cultural está trabalhando. É ele que inicia, né, antes de todo mundo, e é ele que vai parar depois de todo mundo, e durante anos, às vezes. Né? Então, tem que ter a paixão, tem que ter a motivação. E também o senso de responsabilidade, porque a partir do momento que também os projetos, quando nós vamos executar, eles têm um investimento que parte de alguém, seja de recursos públicos, seja de algum empresário que queira investir naquilo ali, ou seja da própria comunidade. Sempre nós vamos ter essa responsabilidade de prestar conta para alguém. Então, a gente tem que ter esse compromisso também com esse retorno, que vai ser lá na finalização. Então, tendo isso, a gente pode estar, assim, com um esquema de sucesso para a realização de um projeto. Aqui é uma pincelada mais geral, tá? Uma pincelada, mas que abre bastante, assim, a mente, um leque, assim, de coisas que a gente pode melhorar, inclusive, buscar uma maneira melhor, porque às vezes a gente trabalhou e trabalha a vida toda com algo, mas aí quando tem que colocar aquilo no papel, quando tem que seguir as regras, as normas, se torna difícil, porque a gente não está acostumado com isso, e eu acredito que muitos tenham perdido ou não tenham conseguido os recursos porque não conseguiram colocar de forma correta o que eles faziam com muita facilidade, com muita dedicação, com muito amor, mas que não conseguiam passar isso para um papel, e depois de conseguir seguir aquelas regras que têm que ser seguidas, eu acredito que isso, que a gente tendo uma base disso, ajudaria muito para seguir e conseguir esses orçamentos, né? Estão aí disponíveis, mas que depende também da gente buscar uma maneira que seja mais adequada para colocar isso no papel, né? Para conseguir. Isso mesmo. Kátia, quer dar mais uma palavra agora? Assim, eu só queria contar rapidinho, assim, que a Caçapava, assim, foi muito agraciada, assim, nesse último ano, assim, mesmo com toda essa questão da pandemia, enfim, a gente conseguiu, né, que ter os recursos da Aldir Blanc aqui no município, né, e aí eu até agradeço aqui a Secretaria de Cultura e Turismo, né, por dar esse amparo, esse apoio e conseguir executar o recurso. E eu falo isso porque teve municípios que não conseguiram, né? E o nosso município, né, conseguiu publicar os editais, selecionar os projetos, conseguiu pagar tudo, né? Então, assim, foi contemplado um número muito amplo, né, de pessoas, assim, com esse recurso. Então, a gente vê isso chegando diretamente para quem precisa, né? E aí eu até falo isso, como eu disse, em função que teve municípios que devolveram os recursos, né? Então a gente aqui no município está conseguindo, né, executar. E o Ciranda Biomi é um exemplo disso, né? Que em função desse edital a gente está conseguindo ter a estrutura para estar trazendo esse conhecimento, né? Para estar compartilhando esse conhecimento hoje sobre projetos. E uma outra questão assim que é importante ficar bem claro, assim, principalmente para a comunidade, que cultura gera renda. Cultura gera muita renda. Cultura gera desenvolvimento humano. Às vezes a pessoa não vai ser um músico, um artista, alguém de excelência, mas a vivência que ela teve ali no desenvolvimento, durante a ação, muda a vida dela completamente. E é isso que me move em relação aos projetos culturais. É quando eu penso assim, em quantas pessoas, né, vão ter uma vida mais feliz, mais realizada, né? E eu deixo também essa reflexão para que as pessoas pensem assim, que cultura gera renda, gera desenvolvimento, né? Gera mudança de atitude.
e a comunidade apoie um pouco mais, assim, acredite um pouco mais, né? E a gente aqui em Caçapava, a gente precisa vencer uma questão que eu acho importantíssima, assim, que é preciso, é necessário que a gente comece a agir de uma forma mais colaborativa. Isso é fundamental, assim, ó. Então, é por isso que eu estou sempre disposta, assim, ó, e quem tiver alguma dúvida, quem precisar de um auxílio em algum momento, assim, ó, eu na medida que eu consigo dar conta, eu estou super disponível, assim, para ajudar, porque é algo que eu acredito muito, 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 assim, ó. Kátia, eu posso falar uma coisa assim com esse seu exemplo? Que a Kátia trouxe agora, essa importância da cultura e geração de renda, né? A gente trabalha com a economia da cultura, né? Economia criativa. E além dos artistas, né? O setor cultural, ele mobiliza muita gente, né? É claro que nós estamos em época que nós não estamos podendo fazer evento, né? Mas aí a gente pensa o seguinte, com certeza isso tudo vai passar, isso tudo vai acabar, mas um evento, ao exemplo do Carnaval, realizado em Caçapava do Sul, não é só os artistas, as bandas que ganham, mas tem o rapaz que trabalha com iluminação, a banquinha de cachorro-quente da esquina, a costureira, o cenógrafo, né? Então, é uma rede de pessoas que trabalham e que geram aquela economia. Então, eu estou muito feliz que eu estou vendo em Caçapava do Sul um bom investimento em cultura, um bom desenvolvimento. Eu vejo em alguns registros que o próprio secretário faz, né, de busca de relações, de parcerias, entendendo que quem investe em cultura só tem um retorno positivo. E agora no sentido econômico também. E aí a gente pega grandes cidades como o Rio de Janeiro, são milhões de reais circulando, que provém do próprio carnaval, né? Desde aquelas mulheres que estão costurando, que estão confeccionando, né? Até esses grandes vendedores e investidores e turistas também que investem nisso. E outras festas. Aí o carnaval, às vezes, por uma questão, e eu estou trazendo o exemplo do carnaval, porque a gente está num coletivo Omodê, que pressupõe também uma ancestralidade de negra, né? Então, a gente pega o carnaval como exemplo, que muitas das vezes também é discriminado, né, em comparação com outras festas, porque vem da população negra, em sentido de festa, de rua, mas é uma cultura que é extremamente rica para o país e extremamente rentável, né? Então, a gente fala da economia da cultura, dessa circulação de recursos que perpassam pelos projetos culturais. E isso é muito importante, que não só fica no Carnaval. Carnaval, ele acontece o ano inteiro, os outros projetos também acontecem o ano inteiro, né? E logo circula recursos no município, é fonte de sustento, é fonte de geração de renda também. Só para complementar, Kátia. Acho assim ó, que o Omar agora pode falar um pouquinho assim ó, que os dois projetos que aí acaba que a gente trabalha sempre junto, né? É o coletivo Modê que dialoga com o coletivo, né, Unidos da Vila Sul, que dialoga lá daqui a pouco com o CTG, com o Clare... Então, enfim, né? É um grande diálogo assim em prol da cultura. Que o Omar, assim, ó, ele começa a ampliar um pouco a visão do carnaval, porque daí o carnaval ele está entrelaçado com a arte, sim, ele é uma ciranda cultural, porque ele, né, ele circula por diversas manifestações, né? Tem a dança, tem a música, tem a questão do instrumento, então acho que o Omar pode falar um pouquinho disso, assim, para a gente ampliar a visão, né? Um projeto, ele mesmo tendo uma área, ele dialoga com o geral, né? Kátia, antes do Omar falar, exatamente semana passada nós conversávamos sobre isso, o Omar e a gente aqui no estúdio. E a gente falava disso, que o carnaval o pessoal vê muitas vezes como uma festa que acontece ali aquele dia, mas o carnaval ele está presente o ano todo. As famílias estão trabalhando no carnaval o ano todo. E a cidade, quando está acontecendo a festa,
é o cara do lanche, o cara que vende água, tá todo mundo entrando uma renda para essas pessoas e muita gente ainda discrimina essa festa, assim, e leva para lados que não tem, que ao meu ver não tem nexo nenhum, pois o Rio de Janeiro mesmo, como a Isadora citou, o Rio de Janeiro sobrevive do carnaval, é meses de carnaval, é pessoas do mundo todo que vêm para o Rio de Janeiro para festejar o carnaval, então como que a gente pode julgar isso como algo ruim e ainda ter preconceito contra essa festa? E eu e o Mário, meu irmão, também conversava sobre isso semana passada, que é todo mundo, que uma roupa que é confeccionada ali tem uma costureira ganhando um dinheiro, que é um calçado, e o carnaval é isso, ele é todo fabricado, né? Porque todo ano é uma roupa diferente, é um carro alegórico, e assim vai. E são milhões de famílias no Brasil que ganham com isso. Antes de passar para o Omar, eu queria colocar essas palavras minhas, assim, que a gente tem que evoluir quanto a pensamentos preconceituosos e coisas do tipo, assim, que eu acho que é só pessoas que não convivem, que não conhecem realmente, que pensam assim. Isso aí, Jonas. Muito obrigado. Fazendo uma reflexão assim com tudo que a Isadora falou, tudo que a Kátia falou, eu fiz artes visuais na UFSM, eu me preparei para entrar mais tecnicamente, digamos assim, para poder estar desenvolvendo um projeto com mais técnica. Eu hoje faço pela Uninter gestão pública, só pelo fato de saber que na gestão pública tem uma cadeira de projetos, me interessa muito. Jonas, nós, Carnaval, nós somos resistência. O meu desejo para o Carnaval é tudo isso que vocês todos falaram, é o envolvimento do ser humano, é fazer com que as pessoas se sintam prestigiadas, valorizadas e sustentadas. Sim, as pessoas trabalham para que um carnaval aconteça. Envolve muitas pessoas. É uma festa cultural muito marginalizada, ainda assim, principalmente Rio Grande do Sul, digamos assim. Ainda eu acho lamentável isso. Eu sou resistência. A escola de samba envolve toda uma comunidade. Se eu consigo salvar uma vida que poderia estar se perdendo nas drogas, eu sou feliz já por isso. E a gente consegue muito mais. E assim, eu estou me preparando cada vez mais para conseguir colocar ideias na forma de projetos, achar os editais certos para concorrer, para estar trazendo recursos, porque antes eu era muito ignorante do assunto. Para mim, projetos era algo assim, meu Deus, não era para minha capacidade. Hoje eu sei que não, que todos nós somos capazes de trazer esses recursos. E eu aprendi muito isso. E com a Kátia, e a Kátia com a Isadora, e Wanda, e Maria Alice, e tudo isso são pessoas. O resumo de tudo é boa vontade de pessoas, de fazer as coisas acontecer, até as coisas mais burocráticas. Depende, sim, da ajuda de pessoas. Então, no meio cultural, para fazer, existe ainda, como a Kátia falou, um egoísmo, assim, que a gente precisa desmanchar cada vez mais. Pô, me ajuda no meu setor, eu estou te ajudando no teu. É assim que se cresce. E é isso, sabe? Diante de... A Isadora falou tudo, a Kátia falou tudo, vocês... faço das palavras de vocês as minhas. Eu hoje me considero engatinhando no processo. E se tem uma dica que eu quero deixar para quem quer trabalhar com projetos, é isso, como as meninas falaram, se organizar,
trazer para o papel, documentar tuas ideias. E aí sim, quando um projeto teu é contemplado, trabalhar em cima dele de forma correta, ser transparente, acho muito importante isso também nos projetos. A gente não tem como tu não ser transparente, tem que ser, porque é o burocrático, né? E é isso, pessoal. Diante de vocês, são essas as minhas palavras de incentivo para quem quer participar. Nos nossos projetos, cada vez mais eu clamo pelo apoio. Quando eu desenvolvo no município um projeto, eu preciso sempre das pessoas, as pessoas que fazem eu prestar conta destes projetos. Sem as pessoas a gente não faz nada. E digo e repito, a minha grande preocupação é sempre, sim, o bem-estar das pessoas num todo. Tá, pessoal? É bem isso, Omar. Eu queria só aproveitar e falar um pouquinho do projeto assim da Ana, né? A Ana Laura, ela estava se dividindo entre nós e um outro compromisso, né? Mas eu acho bem importante assim falar sobre o projeto da Ana Laura, porque eu tenho assim muito orgulho, assim, eu sou extremamente assim orgulhosa, na verdade de todos assim, né, com quem eu tenho um pouco mais de vivência em relação a projetos, mas a Ana ela chegou no meio cultural assim, lá no Clube Harmonia, né? E aí ela é um exemplo, assim, é uma referência para a gente, porque às vezes as pessoas falam assim, não está acontecendo nada no clube, enfim, mas tá, o clube ele nunca deixou de estar se movimentando de alguma forma. Às vezes não é como a gente gostaria, enfim, né? Mas não vem ao caso agora. Mas a Ana, ela chegou no clube, acho que em 2015, 2016. Ela concorreu a Miss Beleza Negra e ela já na sequência se inseriu, né? Nas oficinas de turbante, no Círculo das Artes, sarau poético, enfim. A Ana participava de tudo, né? E aí agora, esse ano, ela participou, né, do edital da Marco Polo, a Ana. E ela conseguiu ter o primeiro projeto dela aprovado. É o projeto Ana Turbantes, né? Então, assim, eu não podia deixar de mencionar, assim, a Ana Laura em função do caminho que ela percorreu, né? Dentro do clube, dentro do coletivo. Eu sempre falo, assim, que ela é cria da casa, né? Ela é, com todo respeito, assim, com todo carinho, ela é, assim, uma jovem que se descobriu, né, produtora cultural dentro do Clube Recreativo Harmonia. E aí eu assim, falo isso assim de uma muito orgulhosa, assim. Eu acho que eu fiquei muito mais feliz quando eu vi o nome da Ana na lista dos contemplados do que propriamente quando eu vi o meu, sabe? Eu fiquei muito, muito feliz, muito emocionada, assim, ó, de ver assim que uma menina, né, que começou ali com a gente e daqui a pouco alcança um êxito desse porte, né? Sim, Kátia, a gente basicamente começou ali a nossa relação assim, de conversa com você, basicamente em 2015, ali no Clube Harmonia. E a Ana já fazia parte junto, a gente já fazia todas as atividades junto. Agora ela está trabalhando nesse projeto, assim, muito empolgada, muito emocionada também, assim, dedicando todas as forças, assim, vontade. Já começou as gravações, então em breve o pessoal já vai poder acompanhar assim, o trabalho dela, embora a gente esteja numa pandemia, né? A gente vai poder transmitir o trabalho dela para todo mundo ver, assim, e o trabalho dela realmente é lindo, assim, porque a gente vê que ela faz com muito amor, assim,
é muito gratificante ver o trabalho dela, e eu espero que todos que possam assistir gostem também. E a cultura é isso, tem que emocionar, sabe? Um projeto cultural é isso, tem que emocionar, tem que causar, tem que ser um arraso. E aí vocês falando de uma menina jovem, e aí eu estou vendo de onde vocês estão falando. Vocês estão falando do coletivo Omodê. Omodê, em Urubá, né, significa jovem, tá? Omodê que querer criança, Omodê em lá já é um adulto, né? Então, Omodê é um jovem. E a juventude, que não é criança, não é adulto, ela está no meio. A juventude ela é simbolizada pelos urubás, principalmente por Oxóssi, orixá caçador, vibrante, que vai à frente, né? Então, mas Oxóssi tem uma coisa, ele para, ele olha para trás, ele vê a sua ancestralidade do seu cavalo, depois ele olha para frente e ele segue. Então, quando eu vejo a Ana, e eu estou arrepiada aqui, muito feliz pela Kátia também, porque eu vi o sonho da Kátia e desse nascimento do Omodê. Quando eu vejo uma jovem como a Ana, né, tá pegando e está começando como produtora cultural, eu, como mulher de matriz africana, eu fico extremamente feliz, porque a gente trabalha com a ideia de continuidade. Se a gente fez um bom trabalho, né? Se a gente olhou para os nossos ancestrais, eu também tenho que olhar para o futuro. Então, Kátia, eu tenho que dizer assim, o nosso futuro está garantido. A gente está conseguimos plantar sementes, elas estão começando a dar frutos. A Ana é isso aí, né? Então, assim, talvez ela não tenha a dimensão de quão isso é importante para a gente, desse legado, né, que vai sempre ter uma produtora cultural na região, fazendo projetos, buscando, e que bom, né, é sinal que está dando certo, e está realmente, você foi muito feliz de ter escolhido esse nome, Omodê, que Omodê é justamente isso, é esse gás, essa luta, essa vontade de vencer, de mudar os panoramas, né, e aí está fazendo jus, eu estou aqui hoje maravilhada, feliz, assim, de estar vendo tudo isso que está acontecendo aqui agora. Então, eu encerro a minha fala, né, agradecendo a vocês, ao Jonas, ao Omar, né? O Omar, assim, é um amigo de verdade, assim, né? Nossa! E a Isa também, né? Eu agradeço ao coletivo, agradeço, assim, a todos que colaboram com o Clube Harmonia. A gente recentemente conseguiu realizar um sonho de 50 anos, que foi criar uma biblioteca comunitária, né? Então, assim, ó, é muita gente que se mobiliza, e isso é o que me fortalece enquanto mulher negra, assim. É isso que me dá força, sabe? Para seguir em frente, para pensar outras coisas, né? E, então, eu sou porque nós somos. Eu acho que isso é a frase, assim, do milênio, vamos dizer, né? Porque a gente só é na coletividade, assim. E é um exercício que a gente precisa fazer diariamente, porque somos seres humanos e a gente a todo momento, né, se encontra ali com uma coisinha ou outra, mas é um exercício que a gente precisa fazer, assim, conversar, dialogar, combinar, né? Para tudo tem sempre um jeito. Para tudo tem sempre um jeito. Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada a quem está nos assistindo, assim, a gente já tem um público, assim, fiel, que está sempre nos acompanhando, acompanha a página do Coletivo Omodê, as nossas redes sociais, canal no YouTube, e se precisarem da gente, né, estamos aí. Muito obrigada. Pessoal, desculpa interromper aí, já interrompendo, pulando na frente da tua fala, Jonas. Não posso deixar de mencionar a Ana Laura, é uma produtora cultural que inicia já contemplada. Então, isso para nós, caçapavanos, é de uma felicidade imensa. E Isadora, uma reflexão diante das tuas palavras sobre os nossos ancestrais.
Oxóssi. Eu não sou fraco, não. Eu preparei com muito orgulho o Leônidas, e o Leônidas fez no mais belo negro do estado um Oxóssi lindo, e trouxemos o título para Caçapava. Eu não podia não mencionar isso. As meninas também, levei Mamãe Oxum, já levei várias entidades, mas o Leônidas me fez isso. O mais belo negro do Rio Grande do Sul é nosso, de Caçapava do Sul, com o menino Leônidas, que fez um Oxóssi lindo. Muito lindas tuas palavras, meu respeito aos ancestrais e um grande axé. Muito obrigado, Kátia, muito obrigado, Jonas, muito obrigado, Isadora, pela oportunidade. E eu sou amigo das artes, eu sou amigo do carnaval, eu sou amigo para sempre, Kátia, para tudo, Isadora, Jonas, é isso aí. Agora sim, Jonas, passa a palavra. Obrigado, Omar. Assim, ó, eu ia falar também da Ana, assim, do quanto é importante, assim, ela já ter conseguido, e provavelmente agora ela vai fazer ainda melhor, o que ela já faz muito bem. Também queria deixar um olá para a Maria, que não pôde estar aqui mediando, pois está com muitos trabalhos da faculdade, então que ela também é do coletivo, faz parte, trabalha junto, assim, com a gente, desde o começo. E a Kátia, assim, enorme gratidão por tudo mesmo, porque se a gente está fazendo todos esses projetos, se a gente está buscando conhecer novas coisas, a Kátia está por trás de todos. Isso eu tenho certeza, tanto o meu, quanto do Omar, quanto da Ana Laura. Então, a gente tem a Kátia como referência, assim, a gente tem a nossa referência aqui, várias vezes a gente conversa, eu e a Maria e os outros, que a Kátia é a nossa referência. E para nós isso é a melhor coisa possível que a gente pode ter, de ter ela como referência e inspiração, assim, porque ela está sempre na luta e ela sempre está positiva e mostrando que é possível a gente conseguir as coisas. Oi, Jonathan, pode interromper aqui? Não, pode falar, que agora a gente já está indo para as partes finais, as considerações, e aí que quem quiser deixar uma palavra, pode deixar. Acho que a Kátia é a nossa nossa pequena, né, no tamanho, mas grande, notável em todos os sentidos, né, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto avó, enquanto profissional, amiga, né, então, e é bom a gente estar reconhecendo isso, não é questão de rasgação de seda. Acho que quando a gente tem pessoas boas e que está fazendo um trabalho interessante, a gente tem que publicizar, a gente tem que dar créditos a essas ações. Precisamos de mais Kátias perto da gente também, né? E aí, só falando um pouquinho dos projetos aqui, eu também estou com um projeto que vai estar junto com o Caçapava, é importante a gente estar falando aqui, vai estar em parceria com o Grupo Clara Nunes, o Clube Harmonia. O projeto é o Laba Laba, Essência e Voo do Movimento Negro, que vai estar acontecendo em 3 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Então, a gente vai estar falando muito dessa questão da dança negra, do corpo negro, né? Um projeto bem bonito. Então, Caçapava do Sul está envolvido, o Clube Harmonia, o Clara Nunes também estão envolvidos, resgatando, inclusive, no sentido de Caçapava, eu creio que o Clara Nunes é um dos grupos de dança afro mais antigos do Rio Grande do Sul, inclusive. Tá? Usaria, inclusive, a dizer, se não for o mais antigo, até merecia ter uma pesquisa nossa sobre isso. Então, é muito gratificante a gente estar trabalhando aí com essas pessoas, representando essa questão da dança negra, né? Esse cenário. Então, vamos ter esse projeto aí. Então, já se encaminhando aqui para o final, mais uma vez agradecer a esse espaço, ao Omar, a Kátia, ao Jonathan, a Caçapava do Sul, que foi uma cidade que sempre me abraçou, né? Sempre me acolheu com os meus projetos, né? Eu sempre tentei dar um retorno ao alcance, então sempre eu estou bem feliz quando me chamam alguma coisa que tem a ver com Caçapava. Caçapava, para mim, é uma referência também ancestral de negritude do Rio Grande do Sul. Eu pesquiso os negros do Rio Grande do Sul, né, um tema dentro da academia, dentro do meu mestrado, e Caçapava é um ponto de referência negra, sim,
né? Então, quando a gente pensa o seguinte, Isadora, tu saiu lá da Bahia, veio para cá e com o movimento negro, e daí você se esbarra em Caçapava, o que você está fazendo por aqui em Caçapava, seu CPE, né? E a gente vai entender, a ancestralidade nos busca onde a gente está e vem aqui para a gente nos fortalecermos com nossos irmãos que estão aqui. E aí estou eu aqui como produtora, trabalhando e lutando pela cultura negra, né? Por ações que venham resgatar a história do meu povo. Então, eu tenho muito carinho por estar em Caçapava do Sul. Eu quero que as histórias sejam contadas, né, a partir dos próprios atores e que elas tenham o destaque nos personagens reais e não fictícios. Que as histórias sejam dadas créditos aos personagens que realmente fazem elas. Né? E Caçapava do Sul, a gente tem que pegar e trazer à tona esses personagens, quem foi o seu Édio, quem é o tio Cida, quem é a Cátia Silene, quem é a Ana Laura, quem é o Omar Fernandes. Esses personagens têm que contar as histórias de Caçapava, são os personagens reais do dia a dia. Então, eu deixo o meu axé, que Oxum, nesse sábado lindo que fez hoje, né, continue iluminando a cabeça de todo mundo, continue nos dando caminho para pensar e conseguir fazer ações boas de mudanças de vidas, né, de trazer sentimentos bons nos corações das pessoas, que nós, enquanto artistas, enquanto produtores, temos esse legado, né, essa missão, né, de levar a alegria, de levar o conforto através da arte para as pessoas, através da cultura. Né? Então, que Oxum, ela esteja sempre conosco, nos defendendo, nos amparando. Muito axé para todo mundo. Vamos em frente, que temos muito trabalho a fazer, tá bom? Um beijão para todo mundo. Obrigada. Então, assim, a gente vai dando um encerramento à live de hoje e deixar o nosso muito obrigado a todos que assistiram. E logo, logo terá mais lives, mais projetos, oficinas, contação de histórias. E sigam acompanhando, então, a página do Coletivo Omodê no Facebook, que logo teremos mais eventos por lá. E gratidão a todos que participaram. Hoje foi uma live muito linda e muito enriquecedora.